Cara, olha só essa história maluca. O produtor Paul Maslansky estava em São Francisco às 6h30 da manhã, esperando a equipe dele chegar para filmar uma cena de um outro filme que ele estava produzindo. Quando de repente aparece um ônibus da polícia cheio de caras que não pareciam policiais de verdade. Uns 40, 50 caras esparramados, meio zoados, sabe? Aí o Maslansky pergunta pro policial: quem são esses caras aí? E o cara solta: olha, a gente é obrigado a aceitar eles na academia, mas podemos reprová-los depois de 3 semanas. Naquela mesma noite, Maslansky sentou e escreveu uma história de 2 páginas. E aquela história virou Loucademia de Polícia. Milhões de dólares no primeiro fim de semana. 7 filmes. Fica comigo que eu vou te contar como isso virou uma das maiores franquias de comédia dos anos 80. Esse filme foi originalmente concebido como uma comédia descartável de baixo orçamento, mas se tornou um clássico cult e fez muito sucesso. Lançou uma das franquias de comédia mais icônicas dos anos 80. E deu a alguns atores um dos seus personagens mais marcantes de suas carreiras. Eu estou falando de Loucademia de Polícia. Então a história surgiu de um dia em que um produtor estava envolvido em outro projeto e que ele viu pessoas ali que estavam fazendo a segurança das filmagens com perfis totalmente aleatórios. Isso que é interessante, né? A cabeça do artista. Do nada olha para uma situação, faz alguns esboços rápidos e surge uma ideia. E esse filme marcou os anos 80. E então ele criou um conceito em 2 páginas e enviou para Alan Ladd Jr., o dono de uma produtora independente, e Neil Israel e Pat Proft foram contratados para escrever o roteiro. Para a escolha do diretor, Hugh Wilson, que não tinha muita familiaridade com filmes, aliás, não tinha ainda dirigido nenhum filme, ele veio do universo das séries, onde tinha muito sucesso, e só aceitou a proposta se pudesse reescrever o roteiro. Pra quem não viu, o filme acompanha o dia a dia da Academia de Polícia de Chicago, onde um grupo de recrutas completamente desajeitados, excêntricos, tenta se tornar policiais de verdade. Entre eles temos os personagens como o atrapalhado Rap Malone, o romântico Mahoney e o hilário Tackleberry, obcecado por armas. E o enredo gira em torno das confusões desses cadetes durante o treinamento, enquanto enfrentam um sargento rigoroso, situações absurdas e tentam provar que eles têm o que é preciso para trabalhar na força policial. E tudo isso se mistura em uma tentativa de combater os criminosos de uma forma desastrosamente cômica, resultando em muitas cenas de piadas típicas daquelas dos anos 80. No fundo, o filme é uma comédia que mostra que os opostos, mesmo quando se juntam, e mesmo totalmente fora do padrão, esses cadetes, no caso em tela, podem ser heróis improváveis. Michael Keaton, Bill Murray, Bruce Willis, Robin Williams, John Travolta, Tom Hanks, que fez teste para vários papéis, foram cogitados para estrelar na Academia de Polícia, mas Steve Guttenberg foi o escolhido. E por que ele conseguiu o papel? Rumores dizem que ele usava uma velha camisa da polícia pertencente ao seu pai, Stanley Guttenberg, e que isso pode ter ajudado porque ele estava muito mais familiarizado com os temas. Já Kim Cattrall, que fez o papel de Karen Thompson, já tinha aparecido em filmes mais aclamados antes, e mais tarde disse que Loucademia de Polícia foi o seu filme favorito. E para muitos, Thompson é um dos melhores, se não for o melhor papel dela. Marion Ramsey fez sua estreia no cinema nesse filme, no papel de Laverne Hooks. Baseou a voz na voz de Michael Jackson, que ela conheceu em uma produção teatral na época. Durante a cena que ela grita, os engenheiros de som do filme ficaram surpresos com a sua capacidade vocal.
Para o papel de Moses foi escolhido Bubba Smith, um ex-jogador de futebol americano, o último ator do elenco que foi escalado e que se tornou o personagem favorito do público ali nas exibições de teste, e por isso ele teve o seu papel estendido no filme e acabou fazendo muito sucesso, né? Michael Winslow fez um personagem que não estava no roteiro original, de Larvel Jones. O papel originalmente foi até pensado para ele mesmo, comediante e beatboxer, né? Conhecido por imitar e fazer sons muito legais com a voz. Em 1983, ele se apresentou com o Count Basie em Long Beach, e nesse evento, o produtor Paul Maslansky e o diretor Hugh Wilson estavam presentes, e eles ficaram tão impressionados que o convidaram naquela mesma noite para o elenco. E além de atuar, Winslow fez vários efeitos sonoros para o filme e deu voz a todos os anúncios ouvidos na Loucademia de Polícia. Uma curiosidade interessante para o Comandante Lassard, personagem de George Gaines. Originalmente o papel foi escrito para Leslie Nielsen, que não pôde participar. Gaines era uma estrela dos musicais da Broadway, conhecido também por seu papel em Tootsie, com Dustin Hoffman, um baita filme também, e David Graff. Eugene Tackleberry era, na vida real, um saxofonista talentoso. Aproveitou isso para tocar na cena da festa. As filmagens foram de 30 de maio a 14 de julho de 1983, lá em Toronto, no Canadá, com um orçamento modesto. A Warner não tinha grandes expectativas para essa comédia, até porque nem tinham grandes estrelas no elenco, e esperava que arrecadasse 2 ou 3 vezes o valor do orçamento, mas foi um sucesso improvável de bilheteria. Originalmente, eles tinham programado para lançar o filme em agosto de 1984, mas para evitar uma competição com Karate Kid, Gremlins e Caça-Fantasmas, o filme foi antecipado para março daquele ano e alcançou números impressionantes. Liderou as bilheterias em mais de 1.500 salas de cinema pelos Estados Unidos. Foi o 6º filme americano de maior bilheteria do ano, uma comédia besterol. Arrecadou mais de 150 milhões de dólares mundialmente. E detalhe, o sucesso também do filme foi muito impulsionado pelo lançamento no VHS. No primeiro fim de semana, ele vendeu mais de 107 mil cópias de fitas. Muitos críticos descreveram esse filme como grosseiro ou de mau gosto, mas inegavelmente engraçado. Claramente o público tinha uma opinião diferente, né? E por isso o filme se tornou um clássico que passa gerações e gerações. O produtor Paul Maslansky originalmente tinha pensado em 10 filmes para essa série, né? Quase chegou lá. Foram muitos filmes lançados. Michael Winslow, David Graff e George Gaines foram os únicos atores a aparecer em todos eles. A franquia também teve uma série de TV lançada em 1997. Então foi uma franquia que deu muito pano pra manga, né? Um filme inicial que lançou carreiras e deu a alguns dos atores os seus personagens mais marcantes, se tornou uma das franquias de comédia mais marcantes dos anos 80 e um filme que saiu de um orçamento baixo, de uma comédia descartável e se tornou icônico. Quero saber de você, qual é a sua opinião sobre Loucademia de Polícia? Já maratonou todos os filmes dessa série? É uma boa pedida, hein? E deixe também o seu like antes de sair, se inscreva no canal se você for novo por aqui e até o próximo vídeo!